Galerinha, jogo rápido na nossa jurisprudência da semana. Eu quero trazer uma tese que foi fixada pelo STF. Essa tese, ela não é dessa semana. Ela, na verdade, ela já tem algumas semanas, talvez até meses, e já está caindo em prova. Só que é um assunto muito importante mesmo, e eu reparei que eu ainda não havia feito um vídeo a respeito dessa tese. O STF fixou a seguinte tese de repercussão geral acerca da demissão de empregado público, e ele falou que as empresas públicas e sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão dos seus empregados concursados. Porém, não se exige processo administrativo para tanto. O que a gente está tratando aqui? Houve uma dúvida se haveria necessidade ou não de motivar a demissão de empregado público. Esse assunto chegou no STF há alguns anos e o STF havia fixado o entendimento de que as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestavam serviços públicos deveriam motivar o ato de demissão. Só que essa tese, na ocasião, ela ficou muito pobre, ela não entrava em detalhes e ficou em dúvida também a situação das que exploravam a atividade econômica. Alguns meses depois, essa tese foi objeto de embargos de declaração e o STF teve que restringir o alcance dela e falar que os Correios eram obrigados a motivar. Portanto, até então, só os Correios tinham que fazer a motivação. Eu via muita gente estudando, às vezes por material desatualizado, e colocando a crença de que todas as prestadoras de serviços públicos tinham que motivar. Mas não, a tese até então só se aplicava aos Correios. Faltava um entendimento para todas as demais empresas estatais. E foi isso que o STF enfrentou nessa ocasião. Ele disse para a gente o seguinte: todas as empresas estatais têm o dever jurídico de motivar o ato de demissão dos seus empregados concursados. Já vou explicar um pouquinho mais sobre essa tese. Eu só queria lembrar para vocês o que é a tal da estabilidade. Por que existe estabilidade? A estabilidade, ela é uma garantia que está na Constituição Federal que busca preservar a autonomia da ação do agente público. Eu, quando era servidor, atuava como auditor de controle externo. Imagina eu fazendo uma auditoria, encontrando irregularidades, colocando no meu relatório essas irregularidades e depois o prefeito, o gestor, era amigo de determinada autoridade do Tribunal de Contas. Provavelmente eu ia levar uma chamada, poderia perder meu cargo e tal. Com isso, eu teria medo de exercer as minhas atribuições da forma como eu precisava exercer. Para que eu possa exercer a minha atividade com autonomia, eu tenho a estabilidade. Só que a estabilidade, ela é uma garantia prevista na Constituição Federal para os servidores efetivos. E a Constituição exige 3 requisitos para você adquirir a estabilidade. Que você seja um servidor efetivo, ou seja, que o provimento se dê por concurso público, que você tenha mais de 3 anos de efetivo exercício do cargo e aprovação e avaliação especial de desempenho. Quando eu falo que ela se aplica aos servidores efetivos, eu excluo os empregados públicos. E o empregado público, ele faz concurso público. Por exemplo, o empregado da Petrobras, ele faz concurso público. Só que concurso público é um processo de seleção. Concurso público não é o que gera a estabilidade. A estabilidade depende de outros requisitos além do concurso. Portanto, quem não goza de estabilidade? Não goza de estabilidade quem exerce exclusivamente cargo de provimento em comissão, porque esses cargos são de livre nomeação e exoneração. E também não goza de estabilidade os empregados públicos, ainda apesar de o provimento deles acontecer mediante concurso público. Então, eles fazem concurso, mas não tem estabilidade. Ah, professor, tem outros, como os temporários? Tem, só que daí não é cargo e emprego. Temporário não tem estabilidade, mandato eletivo não tem estabilidade e assim sucessivamente. Então, para adquirir a estabilidade, você precisa ser servidor público efetivo, o provimento mediante concurso, 3 anos de efetivo exercício e também aprovação e avaliação especial de desempenho. Mas agora voltando para a própria decisão do STF. O primeiro ponto que você tem que entender, essa decisão vale para todas as empresas estatais, independentemente se ela é prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica, mesmo que essa atividade econômica seja realizada em regime concorrencial. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que explora a atividade econômica e compete junto com a iniciativa privada nesse ramo bancário comercial. Não obstante, quando o Banco do Brasil for demitir os seus empregados concursados, ele tem que fazer a motivação do ato de demissão.
Ok, a consequência disso é que o empregado público não tem estabilidade. E, gente, como a gente vive numa era de polarização, tudo é motivo para apontar o dedo para o outro. Nunca houve estabilidade de empregado público. Tá? Não foi o STF que criou isso. O STF apenas debateu a situação da motivação, que inclusive, de certa forma, foi uma proteção a mais para os empregados públicos. Até então não existia essa proteção de forma genérica, agora existe. Então se criou aqui um dever, que é a motivação do ato demissional. Então o empregado público não goza de estabilidade. A motivação, segundo o STF, a demissão deve ser motivada mediante ato motivado, formal, e essa motivação tem que ser razoável. Eu vou colocar aqui, ó, ato formal. Ato formal no sentido que haverá ali um documento escrito colocando a motivação. E ela tem que ser razoável. O que é o razoável? Razoável vem daquela ideia de vedação aos excessos. A razoabilidade significa aqui uma dupla mão. De um lado, eles não precisam enquadrar a demissão nas hipóteses de justa causa, que seria aquela demissão que teria uma hipótese definida na legislação e etc. Não precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser um negócio tipo, demitir porque eu quero. Tem que ter ali algum motivo. Ó, estamos fazendo uma reestruturação, estamos fazendo um corte de despesas, o servidor não tem desempenhado, o empregado não tem desempenhado as suas atribuições adequadamente. Tem que ter uma motivação razoável, mediante ato formal. Por outro lado, não precisa dos mesmos fundamentos da justa causa e também não precisa de processo administrativo disciplinar. Esse ponto é muito importante. Eu não preciso de um processo administrativo. Em outras palavras, eu não preciso conceder contraditório e ampla defesa para a demissão do meu empregado. Esse aqui é o ponto que vai muita gente cair na casca de banana. Precisa de processo administrativo e contraditório e ampla defesa? Não, não precisa. Por que não precisa? Porque não se trata de regime jurídico administrativo. Não há estabilidade. Portanto, ele não tem um direito de permanência. Como ele não tem um direito de permanência, eu não preciso conceder o contraditório e ampla defesa. Mais uma vez, a fundamentação deve ser razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa previstos na legislação trabalhista. Era só isso que eu gostaria de trazer. Se você gostou desse comentário, já deixa o seu like e o seu comentário aqui abaixo no nosso vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.